Primeiro lugar, bom dia, ou seja o horário que for aí para você. Eu sou o Palionerd e hoje a gente vai falar um pouco sobre a Antiguidade Oriental. Quando eu descobri a Antiguidade, a gente passa a vida inteira tendo contato com referências em filmes, principalmente o pessoal mais novo que teve contato com a Múmia. Na verdade, o filme A Múmia, ele é o original de 1932 e essa reedição de 1999 fez bastante sucesso, colocou o pessoal de novo em contato com a Antiguidade Egípcia, por exemplo. Mas a gente tem várias referências. Uma que me marcou muito, eu sou um pouco velho, então foi a esfinge do Ratimbun. Não era Castelo Rá-Tim-Bum, era Ratimbun. Então tinha uma esfinge que ela fazia algumas perguntas, ela fazia brincadeiras, e eu lembro muito dessa imagem, tanto que tem até um artigo que ela fica na imagem de entrada. A Antiguidade Oriental eu só fui entrar mesmo em contato, eu só fui conhecer mais a respeito disso quando eu estava já no ensino médio. Eu cursei o primeiro e o segundo ano num colégio técnico em Jundiaí, o ETVAV, e tive um ótimo professor de história lá, o Wilson. Ele era um puta de um historiador mesmo. Ele trazia pra gente documentos, fotografias do século XIX pra gente analisar, mas ele ficava muito focado no Brasil. No terceiro colegial, eu fui convidado a cursar o terceiro ano num colégio que era particular em Valinhos, que é onde hoje é a faculdade de Valinhos. Cursando lá, só então eu fui realmente ter contato, me apresentaram, né, naquele resumo que se faz no terceiro ano, o resumo que era dos conteúdos. Aí eu entrei em contato com a antiguidade, aí eu peguei um material didático para ler e me encantei de conhecer isso. Tanto que eu posso dizer com segurança que esse contato com a antiguidade foi um dos fatores que me levou a querer realizar o curso de História posteriormente. A antiguidade, ela é apresentada nas escolas do Brasil de uma maneira, eu acho que é superficial, e isso daí não é surpreendente, porque existe o grande problema de uma quantidade muito vasta de conteúdo, né? A gente acaba tendo que passar por cima de uma maneira meio rápida, né? Só citando as civilizações que surgiram nesse período. Mas é um tema que acaba chamando muita atenção, porque é o período da formação das primeiras grandes cidades, primeiros grandes centros urbanos, organização administrativa, hierarquização, formação dos primeiros estados. Então, tudo isso daí acaba meio que animando a gente a querer conhecer. E é claro, existe também uma vasta quantidade de referências de filmes, inclusive saiu um Assassin's Creed novo que se passa novo. Eu tô desatualizado. Houve um Assassin's Creed que se passava no Egito antigo, agora o novo que saiu se passa na Grécia. Infelizmente eu não tenho nem como ter acesso a esses jogos, é uma velocidade muito grande. Mesmo God of War também não tive contato. O último jogo que eu comprei foi o Battlefield 1, que estava em promoção, e tô jogando ele constantemente, já fechei, e inclusive é um jogo que eu gostaria até de fazer uma análise. De qualquer forma, tô viajando aqui, né? Vamos pro conteúdo, vamos tentar. Eu quero, como sempre, tentar apresentar um pouco do que eu aprendi sobre esse período histórico e que seja útil para você fazer uma prova ou mesmo por curiosidade. A curiosidade é fundamental, a curiosidade é o que move a gente, é o que traz o desenvolvimento do humano. É bom ser curioso. Então, aqui eu já começo com uma imagem que eu encontrei e cara, para fazer minhas aulas eu sou chato. Por quê? Porque, vamos lá, vamos falar disso. Tem gente que fala que a vida de professor nos dias de hoje ficou muito mais fácil com acesso à internet e tudo mais, e realmente tem uma quantidade de referências que a gente pode utilizar que é muito grande.
Só que na hora que você está montando uma aula, cara, além de ler o material didático da escola, você tem o seu material didático, você tem os livros que você vai ler, os artigos, e você tem que montar uma aula em PowerPoint. E nessa hora eu sou chato, eu sou nerd, eu gosto de imagens com alta qualidade, eu gosto de apontar as referências de onde eu tiro as imagens, pelo menos a maioria delas. Uma das minhas grandes referências é a Wikimedia. Por quê? Porque os caras são bons, porque tem uma formação colaborativa que remete àquela origem da internet, que agora começa a sofrer um desmonte, principalmente com essa questão do artigo 11 e 13 do YouTube. Isso leva um monte de questionamento, mas olha eu viajando e me perdendo. Aqui você tem uma imagem que eu encontrei que as áreas coloridas correspondem aos domínios de antigas civilizações. Então, da esquerda para a direita, você tem aí a civilização micênica. Os micenas, eles foram a origem, eles estão entre as origens do povo que vem a ser considerado por nós, ou melhor, denominado posteriormente pelos romanos. E a gente aderiu a essa denominação que são os gregos, né? Quem fez um vídeo muito bom sobre isso é um cara que eu sempre cito, é o Slow. Esse cara é muito bom, acompanha, dá uma olhada. E a civilização micênica, você vê que ela pega aqui as ilhas do mar Egeu, ela pega a região insular e Creta. E você tem já depois os impérios, que são os impérios dos rios Tigre e Eufrates, que por muitos autores, por muito tempo foi considerado a origem da humanidade. Hoje a gente sabe que o negócio é mais fragmentado, mais esparso. Os autores, principalmente no meu curso de História, a gente não teve muita historiografia chinesa, historiografia coreana, asiática. Isso é uma coisa que está começando a ser trabalhada agora e acredito que vai crescer bastante mais à frente. Mas o nosso foco, a gente vai trabalhar bastante com essa questão do Tigre e Eufrates, porque aqui a gente tem os registros de primeira forma de escrita e organizações de Estado que depois foram aderidas por outros grupos. Seja como for, olha só como era já expandida a existência de grandes povos, né, grandes civilizações no século XIV a.C. Então, a gente está falando de milhares e milhares de anos atrás. Então é para que você perceba que a organização da sociedade, da humanidade, ela é bem mais complexa, né? Ela é bem mais antiga do que se costuma imaginar. E uma coisa que tem que ser lembrada é que dentro dessa dentro dessa historiografia ocidental que a gente segue há muito tempo, essa região do Mediterrâneo, ela é muito importante. E percebam que o Mediterrâneo, ele vai conectando esses povos. A gente vai perceber que, principalmente no século 8 a.C., a gente tem eu falo a gente, a humanidade, se tem um crescimento, um desenvolvimento do comércio, principalmente com a presença dos fenícios. Os fenícios são muito loucos, mas isso... arrotei. A gente não pode esquecer que a região também do Golfo Pérsico, ao sul aqui do Tigre e Eufrates, onde eles desembocam, também teve um papel fundamental nesse processo. Então, é mais ou menos dessa região que a gente vai se deter. Seguindo essa aula, se não me engano, a maioria das minhas aulas, elas estão disponíveis de graça no SlideShare, que é um site, uma plataforma antiga, onde você pode trabalhar com isso, onde você pode... Trabalhar com isso é uma boa, né? Onde você pode deixar o seu conteúdo. Então eu procurei sempre deixar para que meus alunos pudessem acessar, principalmente com a transformação, com a introdução do smartphone. Pô, cada vez ficava mais fácil o acesso, então eu colocava ali para que eles pudessem ler. Então você pode também acessar, olhar, criticar, fica à vontade. Não estão todas, eu teria ainda que organizar, mas é uma coisa que leva tempo, com isso é um puta de um trabalho. E aí eu volto a dizer, a vida do professor tá cada vez mais foda, velho.
além de você ter um monte de reacionário, pai que não sabe nem o que tá falando, te acusando de, sei lá, doutrinação marxista, você tem que estar antenado com tudo quanto é tecnologia que está saindo. Desde 2009, quando eu comecei, eu me inscrevi no SlideShare e aí buscava colocar ali, busquei montar sempre materiais didáticos meus para os alunos e o professor tem que saber de internet, tem que saber de redes sociais, tem que saber de gravação, edição de vídeo, inclusive de podcasts e tudo mais, só que ninguém ensinou porra nenhuma pra gente. Nada disso foi ensinado na faculdade. Então, o foco de todo debate, de toda conversa é a importância da comunicação, a maneira como somos prosumidores, essa palavra, prosumidores, olha só, já ouviu? Bom, quer dizer que a gente consome entretenimento, mas ao mesmo tempo a gente produz também e que o professor tem que preparar os alunos para isso. O problema é que o professor não foi preparado para isso.